os Estados Unidos vão desligar o GPS para os brasileiros? Existiria essa possibilidade remota levantada por algumas pessoas. Será que isso pode impactar os seus apps, bancos e até mesmo a nossa agricultura? Fica com a gente para a gente entender o que está por trás disso. Rodrigo, é o seguinte, então, as tensões aí entre Brasil e EUA estão crescendo, certo? E a gente está vendo algumas pessoas aí levantando algumas possibilidades, né, de retaliação que os Estados Unidos poderiam ter com o nosso país. E uma delas que a gente comenta, que você inclusive que me falou sobre isso, que eu não tinha parado para pensar, é o possível bloqueio de GPS, né? Que hoje não tem nada confirmado, simplesmente pessoas estão levantando aí essa possibilidade remota. O que você tem a dizer sobre isso? E vamos também aproveitar para ler a matéria da CNN que expôs aí algumas coisinhas para dar um pouco mais de contexto para a nossa audiência. Beleza. Ô, Jonathan, então, cara, você mandou mensagem aí sobre o nosso tema da semana, né? E tava tudo muito quente na minha cabeça que ontem à noite eu fiquei acompanhando, porque o anúncio saiu ontem à noite, né? Da questão aí do, da remoção, né? Da anulação dos vistos para alguns ministros do STF e para pessoas próximas, né? E aí, nesse meio tempo, saiu uma notícia do Caio Junqueira aqui na CNN, cujo título é Diplomatas expulsos e bloqueio de GPS. Bolsonaristas listam opções de Trump. Aí eu vou ler aqui só para a gente poder discutir. Assim, ó, aliados de Eduardo Bolsonaro disseram à CNN que devem ocorrer mais sanções contra o Brasil na próxima semana. Aliados do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, do PL, relataram à CNN que devem ocorrer mais sanções contra o Brasil na próxima semana. Estariam na mesa opções como aumentar as tarifas para exportações brasileiras para 100%, lembrando que hoje está em 50%, né? Implementar a lei Magnitsky, que é difícil de falar esse trem aqui, contra as autoridades brasileiras, que para quem não sabe, só dá um Google aí, mas resumidamente torna-se uma pessoa inútil no mundo, porque assim, ela não pode nem ter conta em banco, para vocês terem uma ideia. Porque se os Estados Unidos limita, porque todo banco brasileiro precisa ter dólar, né? Então, se você foi atingido por essa sanção e você tem conta num banco brasileiro, por exemplo, o banco é obrigado a tirar você de lá, porque senão ele vai sofrer outras sanções, o banco, né? Então, é uma coisa muito restrita, assim, seria a sanção econômica a um indivíduo, a uma pessoa, mais pesada possível, né? Ô Rodrigo, isso A- aí é por conta a- daquele sistema SWIFT que o Brasil é vinculado? Ou não tem a ver? não necessariamente, assim, é como se você fosse proibido de operar qualquer produto ou serviço de uma empresa americana. Então, por exemplo, o dólar, vamos supor, um cartão de crédito que é Mastercard ou Visa, você não poderia usar, porque são empresas americanas. O banco ele tem correlação com os Estados Unidos de forma indireta, ou aliás, de forma direta, por causa do dólar. Todo banco negocia dólar, né? De alguma forma ou de outra. Então, assim, você quer, por exemplo, operar produtos e serviços da economia norte-americana? Ok. Só que você tem que seguir nossas regras. Se você não seguir, eles vão lá e te bloqueiam. Talvez uma forma de bloquear seria justamente tirar do SWIFT, né? Eu não tenho muitos detalhes técnicos de como funcionaria uma sanção para, de repente, uma instituição financeira que não queira cumprir essa sanção, né? Magnitsky aí. Mas, enfim, assim, é o pior de que pode ocorrer para um cidadão no mundo, né? Quando essa sanção é implementada. Mas vamos aqui, adotar também sanções em conjunto com a OTAN, né, e até sanções tecnológicas, que vai ser o tema do nosso vídeo aqui, né, com bloqueio de uso de satélites e GPS. Só para concluir a notícia aqui, tá? Também estão avaliando expulsar os diplomatas brasileiros de Washington e representantes do Brasil na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Os interlocutores de Eduardo relataram à CNN ainda que todas as opções estão na mesa da Casa Branca e que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está pronto para ir até as últimas consequências. Afirmam também que Trump considerou a decisão de Moraes na operação da Polícia Federal, que ocorreu ontem, né, sexta-feira, uma declaração de guerra contra ele e contra os Estados Unidos. Esse encerra a notícia. Então, pessoal, assim, é difícil ver o teor dessas coisas, porque assim, falar até papagaio fala, né? Então, eu daqui eu posso falar que eu tenho 100 milhões de reais na minha conta, mas não tenho. Então, se eu tivesse 100 milhões, eu seria muito mais poderoso. Só que esses caras falam e têm poder, né?
E o que me intriga bastante, o que me deixa um pouco assustado, é o governo brasileiro estar se portando como se estivesse numa disputa de igual para igual. E não tá. Todo mundo sabe que não tá, né? Não tem ninguém, eu acho que com exceção da China, talvez, que consiga peitar os Estados Unidos de igual para igual, né? Então é isso que me incomoda muito. Mas a gente não quer entrar muito na questão política aqui, até porque as discussões tendem a como é que se diz, esquentar mais, né, quando a gente fala muito de política, cada um tem um viés diferente, cada um defende uma coisa, mas a gente quer falar aqui como somos de tecnologia, mais centrado nesse assunto, tá? Então, assim, eu descobri, deve ter algumas semanas, 2, 3 meses aí, essa questão no vídeo do Serjão dos Foguetes aí, ele tá circulando muito vídeo dele falando do GPS nas redes sociais, de que o Brasil não tem tecnologia para isso, né? Então, a Rússia tem, a Índia tem, a China tem, a União Europeia tem, o Japão tem, os Estados Unidos, obviamente, tem o deles, que é o que a gente usa. Então, os Estados Unidos pode, em algum momento, simplesmente chegar assim, ó, o brother, a gente está cortando o teu GPS aqui, beleza? Você quis pagar de gatão aí, ó, agora eu vou deixar você na mão, beleza? E eles têm como fazer isso, tá? Eles simplesmente podem. E aí o prejuízo para o Brasil seria, acho que, incalculável, né? Eu citei 2 grandes exemplos ontem numa publicação que eu fiz no Instagram e no X. Simplesmente, Mercado Livre e iFood eu acho que quebram em menos de 30 dias. Porque como é que faz a entrega do iFood sem GPS, né? Quantas entregas são feitas diariamente no Brasil pelo iFood ou do Mercado Livre, né? Sei lá, qualquer outra empresa que dependa de logística, né? Aí temos alguns tópicos aqui que o Jonathan separou para a gente discutir, que é transporte e logística, né? Que é agricultura de precisão. A agricultura de precisão é o que domina o agronegócio no Brasil. O pequeno produtor, obviamente, não usa maquinário para fazer colheita ou plantar, mas as grandes fazendas, que é o que respondem pelo maior volume de produção, elas têm máquinas que dependem do GPS para funcionar, né? Na parte de segurança pública também, sistemas financeiros, telecomunicações, serviços de emergência, cotidiano de tecnologia e tudo mais. Então, Jonathan, voltando a palavra aí para você, assim, só para resumir o meu ponto, tá? Eu acho que o Brasil não tem que comprar essa briga, tá? Quando você entra numa situação de atrito e você reconhece de forma assim, unânime, que o seu adversário é muito mais poderoso, eu acho que você tem que entrar mais assim, mais para ceder, né? Então é óbvio que ali é uma motivação política, que tem o Bolsonaro envolvido, então assim, por isso que eles estão peitando tanto, que onde já se viu, se intrometer na nossa justiça, a gente que faz as coisas aqui. Só que lembrando, né, que a grande maioria dos ministros do STF foram indicados por presidentes do PT, né? Então, assim, fica até um pouco esquisito. Mas não entrando nesse mérito, Jonathan, o que você acha aí, cara? O que você vê como o maior prejuízo para o Brasil se realmente a coisa avançar para esse nível de sanção aí? E tem uma parada, cara, antes, que eu acho que não é nem por conta do Bolsonaro, viu? Porque acho que se fosse qualquer figura lá que estivesse apoiando a saída, por exemplo, do Brasil do BRICS, eles estariam falando a mesma coisa, tá ligado? Porque eu acho que chega a ser um pouco ingênuo a gente achar que, tipo, o Trump ama o Bolsonaro, tá ligado? É simplesmente Sim. porque ele defende a saída do BRICS, do Brasil do BRICS, cara. Então, assim, se fosse o Cleitinho 3443 lá do Insta, que fosse o presidente do Brasil no passado, que defendesse também essa mesma ideia, ele também estaria fazendo esse apoio. Então, eu acho um pouco blefe da família Bolsonaro achar que é por conta do Bolsonaro que ele ama os caras, tudo. Mas enfim, eu acho que eu concordo contigo que a gente tem hoje uma dependência muito forte, né, especialmente tecnológica dos Estados Unidos. Isso acaba, tipo, de certa forma, expondo essa falta de soberania tecnológica nossa, sabe? Eu acho que a gente tinha que, como país, começar a explorar mais isso e pensando, por exemplo, que a gente tem, sei lá, investido 10 vezes menos, por exemplo, do que a Índia em tecnologia. Então, eu acho que um caminho é a gente fazer esse desmame, sabe? A gente precisava desmamar e, salvo engano, depois eu posso colocar aqui na edição, eu tinha, um tempo atrás, ouvi uma matéria que o Brasil acho que tinha uma PL circulando justamente
para o desenvolvimento de um plano de GPS nacional, alguma coisa assim. Então acho que o Brasil acho que passou da hora de já ter um seu próprio sistema. Não dá para você amarrar todo o funcionamento do seu país praticamente num país, num outro país, sabe? Você tem que ser um pouco mais, como que eu posso dizer, um pouco mais autossuficiente Fala-se tanto sobre tecnologicamente. soberania, desculpa te interromper, mas é que o discurso do governo hoje é esse, né? País soberano, mas não está fazendo o que precisa para ser soberano, né? O óbvio não faz. O mínimo é investimento, né? Então a gente precisa investir mais em tecnologia, a gente sabe. A gente já falou aqui em dezenas de vídeos, né? A gente está cansado de falar aqui que a gente investe pouco em tecnologia, que a gente é um mercado consumidor. E eu acho que um outro ponto em que eu, pelo menos que eu enxergo aqui, é que o Brasil, ele sempre foi reconhecidamente um país bom aos olhos do mundo por ser justamente um país que agrega, né? E que normalmente não tende a entrar muito em conflito. Então a gente normalmente tem boas relações mundialmente falando. E eu acho que esse é o caminho que a gente mais poderia se dar bem. Eu sei que muita gente acha que o Brasil deveria simplesmente escolher um lado e, cara, mirar isso, mas eu acho que o país tende a perder muito. Então eu acho que, inicialmente, precisamos, assim, urgente mesmo, especialmente desenvolver um plano aqui para um sistema de navegação aí de GPS nacional. O que me entristece, né? Já comentei também em outras ocasiões, é a discussão no Brasil sempre se a discussão é errada, né? A gente não tem planos de longo prazo, parece, a gente vive nesse ciclo político interminável, né? Assim, interminável no sentido de que um faz e outro desfaz, então um lança um programa e o outro tem que refazer para poder assinar com o nome dele. Isso tanto no âmbito federal, quanto no estadual, quanto no municipal, né? Então, acho que assim, seria primordial para o Brasil, porque já vimos que culturalmente a gente não consegue evoluir nessa questão da política. Então, o que a gente tinha que fazer? Acabar com reeleição, acho que seria um bom caminho, né? Porque aí a gente para com essa questão de governar só pensando na próxima eleição, né? E então eles amarram muitas coisas para fazer ou no último ano, né, para tentar essa reeleição. Você vê, muitos dos movimentos hoje do governo federal é justamente pensando no ano que vem, né? Então, assim, por que você acha que vai aprovar esse ano a questão do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, a isenção, né? Desconto para quem ganha até 7 mil e pouquinho. Algumas coisas assim, são pensadas com objetivos eleitorais, né? Não que seja ruim essa questão de imposto de renda, sou super a favor, eu acho que tinha que ser até um valor maior, um piso mínimo, né? Mas assim, e a gente não consegue discutir coisas importantes. Então, por exemplo, é inadmissível a gente estar em 2025 e ter mais de algo próximo de 50% da população brasileira sem acesso à infraestrutura de saneamento, né? Molecada nas favelas aí, sem água, coleta de esgoto, um monte de problema ambiental, assim, desmatamento ainda é grande, destruição com fogo na Amazônia, fala-se muito de proteger a Amazônia, né? Mas efetivamente a gente não vê nada sendo feito. Outro dia eu vi um vídeo de um garimpo ilegal, sem brincadeira, na vista aérea assim parecia uma cidade, de tão grande. Pô, será que ninguém tá vendo aquilo ali, né? Acho que qualquer satélite com uma câmera. Então. Então, assim, a gente discute coisas tão pequenas que não nos engrandece como nação. E aí a gente parte para isso, né? A gente fica hoje nesse embate político aí essa polarização que não dá em nada, né? Porque a coisa não avança, um querendo derrubar o outro sempre, cada um com seu ponto de vista, mas assim, uma coisa eu acho que é certa, eu acho que, não defendendo o Bolsonaro, até porque eu não sou jurista, eu não sou da área de leis, eu não entendo quase nada, sendo bem sincero, não li a acusação, não li a defesa, mas assim, eu acho sim que estão pegando um pouco no pé da oposição, tá, hoje, por que eu quero entrar nesse método? Porque assim, quando você fica todas as energias concentradas em atrapalhar o seu oponente, aí a oposição só tem olhos hoje para tentar defender isso, né? Então, assim, aí você não vê um projeto de lei sendo aprovado. Inclusive, o que a gente vê é aumento de deputados sendo aprovado, aumento de funcionários do STF sendo aprovados, aumento de salários sendo aprovados. Aqui em Rio Preto mesmo, na nossa cidade, o prefeito aprovou aqui, acho que o recesso de 30 para 40 e pouco, não,
Acho que é de um mês para dois. Assim, você comentou bastante o recesso deles, dos vereadores aqui, foi aprovado, né? Então, assim, é o tipo de coisa que isso não faz o Brasil ir para frente, né? E na questão voltando do GPS, o Brasil, o governo atual, né, gosta muito de falar de voltamos a ser a 10ª maior economia do mundo. Que graça que tem se ser a 10ª economia do mundo com recursos de uma economia subdesenvolvida, né? E pouco progresso, né? Eu acho que o sustenta o Brasil é o agronegócio, que é amplamente criticado pelo governo, né? Como se fosse o grande vilão da história. E eu teria vergonha de falar que eu sou a 10ª maior economia do mundo e eu não tenho um sistema de satélites para me localizar, eu uso de terceiros, né? Será que ninguém pensa nisso? Será que o Lula lá em 2002, quando ele entrou, que já vai para 18 anos de governo de esquerda no Brasil, será que ninguém pensou em fazer uma coisa dessa, né? Será que ninguém pensou assim como a China fez em pouco tempo, a China hoje tem marcas grandes de software, de fabricação de marcas de celulares. O Brasil não conseguiu evoluir nisso, né? Hoje a gente vai comprar um celular, ou ele é coreano, sul-coreano, ou ele é chinês, ou ele é americano, né? Não tem outra opção. E a China, há 30 anos, não tinha nada disso, né? Em 95, o Brasil tinha um PIB maior do que o da China, se não me falha a memória, né? Então, assim, como é que faz? Até quando a gente vai ficar refém de tecnologias de terceiros? E até quando a gente vai se aceitar como uma sociedade tão pequenininha assim, né? Continuando aqui, a gente tem outros tópicos também, né, que poderiam gerar impacto para o país, como por exemplo aqui segurança pública e a nossa defesa. Então a gente pode pensar que a vigilância das fronteiras seria prejudicada, as operações táticas das nossas forças armadas e polícia também. Resposta à emergência seria muito complicado. No sistema financeiro também a sincronização de transações, nossos caixas eletrônicos, Pix. Inclusive eu tenho um amigo que trabalha na empresa de tecnologia que desenvolve os caixas e tal, e é fodido o negócio, tá? E as operações bancárias online também. Então a gente sabe que isso aqui geraria um impacto muito grande na vida das pessoas. É por isso que talvez eu acho que não... Eu não sei se o país estaria disposto a comprar uma briga tão séria assim, de fazer parar o Brasil, sabe? Por isso que eu acredito que um bloqueio de GPS não seria possível. E aí pensando também aqui nas telecomunicações, a sincronização de rede de telefonia e internet também seria prejudicada. Cara, você está falando aqui de basicamente a inexistência da vida humana atual. Voltar à época das cavernas, Das né? cavernas, exatamente. Igual eu passei aqui faz um mês, né? Um mês, sei lá, em dois em Portugal. Teve Cara, apagão, né? é desesperador. Eu fico imaginando uma parada assim, não sem energia, mas sem todos os tipos de comunicação possível. Não, mas hoje o brasileiro, né, cara, é 100% dependente de tudo que é dos Estados Unidos, né? Porque, por exemplo, o que a gente consome, o que a gente compra de alta tecnologia vem deles, né? Computadores, rede, serviço de cloud computing, o nosso sistema operacional, as redes sociais. Eu fico imaginando, por exemplo, se bem que existe VPN, né? Mas vamos supor que seja crime no futuro um brasileiro acessar serviços do Google, por exemplo. Como é que faz sem meu Gmail, que eu uso desde 2005? Né, já são, sei lá, acho que 20 anos usando o Gmail, tanto de informação que eu tenho lá, e o Google Drive também, que a gente usa para fazer backup, fazer nossos serviços, o YouTube, que a gente usa para gerar conteúdo. Muita gente ganha dinheiro com essas ferramentas, né, as redes sociais. Cara, a gente é muito dependente, então assim, eu acho que tem que ser uma relação mais amigável, né, mais de soma, né, de troca de experiências. Vamos ser parceiríssimos, parceiraços de uma nação que nos proporciona tudo isso, né? Não ficar arrumando briguinha. E eu sempre falo, cara, você como brasileiro, porque assim, o brasileiro gosta muito de criticar o capitalismo, é o famoso socialista de iPhone, né? É o que mais tem no Brasil é o socialista de iPhone. É uma pergunta simples, tá? Você, cidadão, você está numa situação que você tem que escolher. Você tem que sair do Brasil, você vai para os Estados Unidos ou para a China? Qual país você escolheria? Eu acho que a grande maioria escolheria Estados Unidos, né? Então, por que ficar arrumando problema com uma nação que, em tese,
prospera, tem a democracia, uma das mais vibrantes do mundo, é uma superpotência econômica, produz muitas das tecnologias que a gente usa para ganhar dinheiro no Brasil, né? Enfim, cara, eu espero que a gente não evolua para esse ponto, tá? Se evoluir, eu acho que vai ser assim, vai ser um susto, né? Pô, vamos desligar, mas vai dar tanto BO que vamos ligar rapidinho, só que aí depois para voltar aos trilhos de novo, vai demorar alguns dias, algumas semanas, assim como você teve que se estabilizar aí com o apagão, vamos chamar assim de apagão de GPS aqui, né? Ou qualquer outro tipo de intervenção que venha a ocorrer. Eu torço bastante para que os responsáveis por isso, tanto os políticos, né, do Congresso, do Senado, que realmente quem manda, eles estão muito omissos hoje em dia, né? Que eles possam fazer alguma coisa aí, porque a gente não. Porque quem sofre sempre na ponta é o brasileiro pobre e médio, né? Eles lá não mudam nada na vida deles, mas a gente aqui sofre bastante e espero que a coisa não evolua para isso. Cara, e embora exista, né, remotamente essa possibilidade de bloqueio de GPS, levantada por alguns, não tem confirmação oficial nem nada do tipo, então, mas eu acho que ela acende um alerta, sabe? Ela serve de alerta para a gente pensar sobre a nossa dependência tecnológica estrangeira, sabe? Então, assim, a gente precisa começar a pensar, o Brasil precisa investir mais, o Brasil precisa incentivar, por exemplo, alguns setores para que a gente consiga uma hora ser um pouco mais soberano na parte de tecnologia. Cara, em universidades, pesquisa, entra até naquela questão de fuga de cérebros que a gente fez um vídeo já no passado. Cara, trazer de repente pessoas que já estejam trabalhando nesse setor para conseguir ajudar, para ver se a gente consegue ser um país um pouco mais autônomo e sem ficar criando essas especulações alarmistas, né? Tudo bem que a gente fez um exercício aqui de imaginar o que seria, né? Qual que seria o tamanho do desastre, mas acho que a gente precisa realmente trabalhar para ser um pouco mais autônomo e um país um pouquinho mais, com mais uma promessa de um futuro melhor, né? Não, e você tocou numa coisa que me chateia muito, essa questão de fuga de cérebros. Cara, tem acontecido num nível muito alto no Brasil e principalmente fuga de capital, tá? Fuga de milionários. O Brasil, salvo engano, eu vi uma notícia que o Brasil, se não lidera, está entre o topo da lista de países que mais perderam milionários. Então, assim, você imagina hoje você tem, sei lá, 10, 15, 20 milhões de patrimônio, você está assistindo o Brasil hoje, sem qualquer perspectiva de melhora no futuro, no curto e médio, no curto e médio prazo. O que você vai fazer, cara? Você vai ficar aqui arriscando num país que está tudo bagunçado e sem perspectiva de resolver? Ou você vai tentar, sei lá, aplicar seu dinheiro numa renda fixa e ficar curtindo lá em Miami? Ou sei lá, na Suíça, ou em Paris, sei lá onde for. Então isso tem acontecido bastante, cara. O Brasil, com essa desorganização política, né, tá fazendo a nossa riqueza ir embora, cara. Então, assim, o cara. E não é um cara só de 10 milhões, de 20 milhões, são centenas. O cara que tem 100 milhões, o cara que tem 50 milhões, né? Aquela família que tem muito dinheiro e resolveu não arriscar mais, porque no Brasil, empreendedor é visto como criminoso, né? Porque depois tem que aguentar problema tributário altíssimo, carga tributária altíssima, problema com funcionário, né? Com processos trabalhistas. Então, assim, torna-se muito complicado a manutenção, a evolução nossa. Então, assim, se a gente não arrumar a casa, cara, o que vai acontecer? Ninguém mais vai ficar aqui, cara. É triste ver isso, né? E sim, um cidadão de bem que sai daqui, que é uma pessoa inteligente, que vai, de repente, trabalhar de pesquisar numa universidade dos Estados Unidos, quem está gerando riqueza para onde? Para eles, para depois a gente vir consumir, né? E nós aqui patinando, exportador de commodities como é que fala? E fica assim, essa lambeção de político que no final das contas não traz benefício nenhum, né? Mas é isso. Então, pessoal, é isso. Acho que o bate-papo hoje foi, apesar do assunto ser chato, acho que foi legal. A gente tem que começar a falar um pouco mais de alguns assuntos que podem levar a gente um pouco mais para um futuro melhor, certo, Rodrigo? E evitar um pouco mais aí os alarmismos. Tomem cuidado com o que vocês leem na internet. Sim. Se você ainda não conheceu o nosso canal, se você conheceu o nosso canal agora, deixe seu like, se inscreva aí para acompanhar mais vídeos. Nos vemos no próximo. É isso aí, pessoal. Obrigado para quem chegou até aqui. Se inscreva, curte aí, segue a gente no YouTube, nas redes sociais. A gente
tiver sugestão de temas aí, críticas ao nosso conteúdo, ou informações que somem, por gentileza, escreva aqui nos comentários. Valeu? Até a Valeu, próxima. gente. Até a próxima.